Boa noite, gente. Um prazer ter todos vocês aqui. Fico muito feliz, né, com esse primeiro passo que vocês deram aí em relação à saúde intestinal de vocês. Lembrando, é claro, que o intestino é um dos órgãos mais importantes que nós temos. A saúde do intestino, ela está intimamente ligada à nossa saúde emocional, à nossa saúde sistêmica, à nossa saúde cardiovascular, ligada ao nosso sono, ansiedade. Então, um intestino saudável, ele não está ligado somente ao ato de nós evacuarmos todo dia, né? De nós estarmos ali todo dia indo no banheiro, de a gente ter aquela função fisiológica regular, as fezes regulares, isso realmente é muito importante, mas uma função fisiológica, ela vai muito além disso. O intestino saudável vai muito além de nós estarmos evacuando diariamente. Lembrando que lá no intestino a gente tem a produção de inúmeros neurotransmissores que nos causam saúde, tanto a saúde emocional, quanto também melhora toda a parte do nosso sono. No intestino a gente tem a produção também da melatonina, mas nós vamos falar isso ao longo aí da nossa aula, né, da nossa apresentação hoje desse programa. O programa Reset Intestinal, ele foi um programa desenvolvido porque eu comecei a observar que muitos pacientes chegavam no consultório e a queixa do paciente era sempre, olha, eu estou com distensão, eu estou com muita fadiga, eu estou com ansiedade, eu não estou conseguindo ter um raciocínio claro, de repente minha mente está com uma névoa, eu tenho dificuldade de pensar. E a gente observa que todas essas queixas, esse paciente muitas vezes faz exames e não observe nenhum exame, nenhuma alteração. Vou me apresentar aqui para vocês, eu sou a Graziela Bessa, eu sou gastro, né? Minha formação é em gastro e endoscopia, e eu tenho também uma formação em nutrologia, além de uma extensão em nutrologia voltado para a obesidade e ciências da fisiologia humana. Então, hoje, nós vamos começar a nossa conversa, que é do Reset Intestinal, lembrando a vocês a importância que nós temos de estar tratando do intestino, e eu gostaria de colocar aqui os pilares mais importantes do tratamento. Os pilares do tratamento realmente vêm desde nós estarmos trabalhando a nossa alimentação, porque a gente tem que entender que nós somos o que nós comemos, né? A partir do momento que a gente tem uma alimentação saudável, nós temos também a condição de ter uma microbiota saudável, e é claro, nós temos também que lembrar que além de todo esse trabalho no intestino, nós temos que mudar toda a parte que nós temos ali de convívio social, fazer o que nós gostamos, diminuir estresse, trabalhar também a questão do nosso sono. Então, quando a gente vai trabalhar no Reset, eu tentei montar para vocês um esquema de tratamento que vai desde o ensinar a digestão até melhorar a absorção e trabalhar toda essa parte da modulação intestinal para que a gente possa deixar o intestino fazer a função que cabe ao intestino, né? Produzir neurotransmissores, serotonina, dopamina, produzir a parte da melatonina. Então, a gente tem que colocar esse intestino para trabalhar produzindo GLP-1, que hoje em dia todo mundo é muito preocupado com a questão do emagrecimento. Então, é claro, o intestino também ajuda muito no emagrecimento, mas eu sempre deixo claro que a função primordial desse intestino está ligada à imunidade. 70% da nossa imunidade está a nível intestinal, então nós temos que ter essa consciência que o intestino saudável nos permite ser pessoas saudáveis, e é claro, o intestino permeável, o intestino doente, a gente vai desenvolver ali, além da ansiedade, doenças autoimunes, pode vir ali uma tireoidite, pode vir várias outras questões além da ansiedade. Então, quando a gente vamos começar agora, eu vou mostrar para vocês aqui alguns passos, né, do nosso curso, do Reset Intestinal. Eu tentei buscar para vocês
o reset dividido em alguns protocolos para que a gente consiga saber que a gente seja ali realmente um caminho a seguir, um passo a passo, para que a gente não fique perdido. Porque normalmente quando a gente começa um tratamento, se a gente não for guiado, a gente não sabe onde começar, o suplemento entra no local errado. Então eu quero guiar vocês no passo a passo de como manter esse intestino saudável. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem digitar. E eu vou começar explicando o seguinte. Vamos buscar colocar esse intestino para ter a função de boa absorção, para ele absorver nutrientes, para ele funcionar como o produtor ali de interleucina 10 para melhorar a nossa imunidade, para que esse intestino possa produzir também toda a parte de ácido graxo de cadeia curta, para que a gente ajude esse intestino a ter saúde, que a gente consiga também fazer com que esse intestino, a gente feche toda a permeabilidade desse intestino para evitar que toxinas caiam no nosso sangue, e essas toxinas venham a desenvolver doenças como resistência insulínica, placa de ateroma, ansiedade, névoa mental. Então, tudo isso a gente vai começar agora, orientando vocês como vai ser nosso passo a passo desse reset. Vamos lá? Vamos tentar explicar aqui. É claro que eu não vou passar tudo do reset aqui, vai ser mais uma explicação do passo a passo. O reset vão ser um encontro de 21 dias. Nesse encontro eu busquei colocar para vocês diariamente como a gente trabalha esse intestino, lembrando que a primeira coisa que nós trabalhamos é a gente ter a educação, né? Eu falo sempre que a gente tem que prestar atenção naquilo que nós vamos comer, não é a gente sair colocando no prato qualquer coisa, então nós temos que entender o que vamos comer, é a primeira parte do tratamento, que a gente chama isso de mindfulness, né? Pense antes de se servir. Então, quando a gente vai montar um prato, a gente tem que ter a consciência do que vai estar nesse prato. Um outro passo que nós trabalhamos é a saúde gástrica. Então, esse estômago, ele está intimamente ligado com o intestino. Nós precisamos que esse estômago esteja acidificado, porque lembra que é nesse estômago que ocorre a digestão. A primeira digestão ocorre na boca, a segunda digestão no estômago, e aí sim nós vamos receber esses nutrientes a nível intestinal para que a gente possa absorver. Então, não adianta a gente já focar no intestino sem antes a gente passar pela boca, estômago e só depois no intestino. O que eu gostaria muito que vocês adquirissem seria um raspador de língua. Eu sempre peço que seja um raspador de língua de cobre. Eu não tenho raspador de língua de cobre agora, então a gente vai usar uma escova dental, né? A gente busca uma escova com uma cerda um pouquinho mais dura, para que a gente faça a limpeza, mas o interessante é que a gente tem esse raspador de língua de cobre durante o reset. Eu vou estar orientando, é o primeiro instrumento que a gente utiliza. A função desse raspador de língua de cobre é a gente tirar toda a microbiota que fica sob a língua. Então, a gente utiliza esse raspador tanto à noite, quando a gente vai dormir, quanto pela manhã, assim que a gente acorda, antes de tomar água, qualquer coisa, a primeira coisa, raspa toda aquela saburra, depois que a gente tira essa saburra, e aí a gente vai tomar o café, tomar uma água, fazer o que a gente tiver que fazer. Lembrando que essa microbiota bucal, quando a gente faz a deglutição, essa microbiota ela vai para o estômago, passa para o intestino e isso pode favorecer o aparecimento da disbiose. Então, a primeira coisa que eu quero deixar vocês cientes é que no reset, o raspador de cobre é uma das aquisições que não pode faltar. Assim que a gente trabalha a higiene da língua, a gente começa a ensinar vocês a importância do mastigar. Então, lembrando que mastigar é muito importante, colocar esse alimento, na hora que a gente vai se alimentar, a gente ter a consciência que a gente não pode estar vendo uma televisão, não pode estar mexendo no celular, isso tudo é muito importante, porque toda a nossa digestão, ela é ativada tanto pela parte visual,
pela parte do olfato e pela parte do paladar. Então, o mais importante é que a gente esteja ali no momento de se alimentar, realmente concentrado no hábito de alimentar, naquele momento, aquele momento é seu. Então, isso é muito importante para que a gente comece a desenvolver saúde intestinal. Um segundo passo que eu gosto sempre de falar com vocês, acidificar o estômago. Quando eu montei no protocolo, eu buscando algo que atendesse o maior número de pessoas, eu ensinei vocês lá no protocolo, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de abrir, eu orientei um shot de limão ou utilizar o vinagre de maçã. Até esperei que, neste momento, alguns pacientes pudessem falar, mas eu tenho erosão, mas eu tenho uma gastrite erosiva. E é claro, nesses pacientes, se algum de vocês tiverem esse problema e vocês forem posicionar isso, neste momento eu vou individualmente orientar cada um de vocês. Só que quando a gente acidifica o estômago, a gente acidifica o estômago daqueles pacientes que acomete, assim, gente, cerca de 80% dos pacientes. A gente vai comer, logo depois é que a gente tem aquela sensação de plenitude, comi um pouquinho, parece que eu comi um boi. A gente tem muita eructação, então fica rotando, fica com a sensação de que foi comer e deu aquela azia, aquela pirose. Nem sempre aquela azia é sinônimo de que meu estômago está ácido. Muitas vezes a azia é um sinônimo de que o estômago está com pouca acidez. Lembrando que pacientes acima de 45 anos diminui muito a produção do ácido gástrico. Então, quando nós estamos trabalhando um paciente acima de 45, além de todo o problema da microbiota que vem com a menopausa, vem também a diminuição desse ácido gástrico, e aí, mais importante, a gente acidificar o estômago. O estômago ele foi feito para ter um pH ali entre 2,5 a 3, e normalmente, hoje, nós não conseguimos mais ter este pH pela alimentação de ultraprocessado que a gente tem. Então, a gente começa a fazer toda uma alteração na saúde gástrica. A gente começa, muitos pacientes têm H. pylori e não sabem, e é normal, a gente não pede exames para todo mundo, porque se a gente for investigar H. pylori em todo mundo, a gente vai ver aí que a cada 10, pelo menos 6 pessoas vai ter H. pylori. Então, o H. pylori não necessariamente a gente está investigando o tempo inteiro, mas paciente que tem H. pylori, ele tem hipocloridria. Então, acidificar o estômago é algo muito importante, porque quando a gente coloca esse alimento no estômago, o estômago tem por obrigação de me utilizar ali das enzimas que ele produz, ativar a amilase, ativar um pouquinho de lipase, começar toda essa digestão para que eu entregue esse quimo, esse produto ácido para o intestino. E aí sim começa a nossa brincadeira, que é quando a gente começa a tratar esse intestino. Se esse estômago não estiver ácido, quando este líquido, que a gente chama de quimo, ele cai na primeira porção do intestino, o intestino não consegue fazer digestão. O intestino, ele trabalha através de uma reação a um pH ácido. Então, quando essa comida cai no intestino e ela está ácida, é que o intestino fala, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que ir ali no duodeno, pedir o duodeno para que o duodeno possa chamar o pâncreas para me ajudar na digestão, chamar a vesícula para me ajudar na digestão. Então, todo esse processo de início de digestão, da digestão do intestino, necessita que o estômago esteja em pleno funcionamento. Então, vocês vão observar que eu deixo lá para vocês uma enzima digestiva. Essa enzima digestiva é muito importante que a gente tenha o hábito de utilizar a enzima digestiva. Eu coloquei uma fórmula da enzima digestiva para vocês. Claro, eu estou tentando fazer a enzima digestiva e não estou conseguindo. Vocês podem nos posicionar, que qualquer coisa, eu mando a receita individualmente dessa enzima. Nós temos a enzima pronta para comprar, que é a Enzifor, que pode ser comprada através da internet, e ela já vem com as 4 enzimas que a gente precisa. Nós temos outros tipos de enzima, que aí já seria mais personalizada, que é uma enzima que ela vem com um pouco maior
né, uma quantidade maior de enzimas, e ela tem também a betaína, que neste momento eu não orientei a vocês, porque a betaína, ela é individualizada, eu não posso entrar com betaína em qualquer paciente, mas é claro, nem por isso eu deixei de acidificar. A gente utilizou outras estratégias, com chás, com suplemento, com o vinagre de maçã, com o shot de limão, para que a gente consiga oferecer esse estômago a saúde que ele precisa, a acidez que ele precisa para melhorar a nossa digestão. E no intestino, quando nós começamos o tratamento desse intestino, eu dividi o tratamento desse intestino em algumas fases. Vocês vão ver que a primeira coisa que a gente vai fazer é uma desparasitação. Graziela, mas não é errado a gente tomar remédio para verme? Toda vez que a gente prescreve uma medicação antiparasitária para o paciente, não necessariamente a gente pede um exame parasitológico de fezes. E é claro, se o paciente falar, eu tomei um antiparasitário há 6 meses, 1 ano, eu não tenho distensão, esse paciente não estaria aqui no Reset, né? Então, assim, quando nós estamos falando do Reset, nós estamos falando de pacientes que estão com distensão, paciente que está com eructação, que está com muita fadiga, que está com alteração no hábito da digestão. Eu comi, estou sentindo que a comida está ali parada. Então, para esses pacientes que sentem que o abdômen está muito distendido, que tem borborigmo, que é aquele barulho que às vezes a barriga faz, aí, então, esses pacientes, eu sempre falo, nós precisamos iniciar com a desparasitação. E aí eu deixo para vocês um suplemento, tanto deixo para vocês como fitoterápicos, como deixo como medicação. Então, a gente tem 2 formas de desparasitar no Reset intestinal. É importante que a gente utilize a desparasitação. Junto com a desparasitação, vocês vão ver que eu inicio uma medicação, que é um suplemento à base de extrato de gengirol. Ele tem tanto gengirol como carvacrol. Para que serve isso? Ele é um bactericida. Então, nós vamos utilizar ali para que a gente pegue aquela membrana do micro-organismo patogênico e a gente consiga destruir esse micro-organismo patogênico. E então, a gente comece a facilitar, a mudar a alimentação para que a gente consiga fazer com que a microbiota benéfica cresça. Lembrando que nós vamos estar trabalhando agora em vocês um terreno que não foi trabalhado nunca. Então, é um intestino desbiótico, é um intestino inflamado, é um intestino permeável, é um intestino onde nós temos ali como se fosse um jardim cheio de ervas daninhas, e que não adianta, gente, eu dar semente de rosas para povoar esse intestino, porque eu não vou conseguir fazer isso se antes eu não fizer uma limpeza dele. Não se limpa o intestino sem começar lá em cima, no que a gente come, sem acidificar um estômago, e aí sim a gente começar com, vocês vão ver que eu deixei o biointestil, que é a base de gengirol. Não entrei com nenhuma medicação que possa atrapalhar vocês, justamente porque nós estamos fazendo aqui um protocolo que não é personalizado. Então, eu fiz questão de buscar medicações e suplementos que eles consigam atender cerca de 99,9% dos pacientes que têm desbiose, que têm alteração do hábito intestinal. Então, nós vamos estar trabalhando esse biointestino. Minha voz hoje está muito fanha, mas é porque eu estou desde sábado com resfriado absurdo. Minha voz não é feia assim não, viu, gente? Porque meu marido até falou para mim, Graziela, sua voz está muito ruim. Então, nós vamos estar trabalhando esse biointestino. Trabalhamos, então, mastigação, vocês vão observar. Reeducamos vocês na hidratação. Orientamos vocês a diminuir a microbiota que está na saburra da língua. E aí eu não vou entrar no detalhe para poder falar a cor da saburra. Se a saburra é branca, nós estamos num processo desbiótico. Se a saburra é amarelada, nós estamos num processo de intoxicação hepática. Cada saburra fala a favor de um problema. Mas, se nós rasparmos a língua, já terminamos. O primeiro problema que é a gente engolir essa microbiota patogênica e piorar a desbiose. Segundo, vamos para o estômago, acidificamos o estômago.
Terceiro, entramos no intestino, fizemos a desparasitação, começamos o biointestino e, neste momento, a gente trabalha em agonismo, com sinergia com as enzimas digestivas. Ou as enzimas, ou o shot de limão, ou o vinagre de maçã, eles trabalham juntinho com o biointestino. E aí, trabalhando isso, vocês vão ver que eu oriento alguns chás. Nós temos diversos chás. Cardomariano, porque eu tenho também que trabalhar a hepatotoxicidade. Lembre que é no fígado que a gente produz a parte do sal biliar, e sem os sais biliares eu não consigo fazer uma digestão. Teve uma das seguidoras que ela me perguntou assim, mas eu não tenho vesícula, e aí? Esse reset serve para mim? Eu não tenho vesícula. Eu ainda falei, olha, o seu caso é um caso em especial. Paciente que não tem vesícula, por obrigação, nós temos que repor o sal biliar. E eu ainda falei com ela, qualquer coisa você pontua isso que a gente te ajuda, porque realmente o fígado tem, a função do fígado é produzir o sal biliar, e este sal biliar produzido é quem vai nos ajudar no processo de digestão para que a gente maltrate menos as vilosidades intestinais. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, além da parte da medicação, do detox hepático, da parte da microbiota, é o segmento e o momento de alimentar a microbiota boa. Quando a gente alimenta uma microbiota boa, nós usamos alguns suplementos. E vocês vão ver que eu dou inúmeros suplementos para vocês, que vão desde o chá verde, que é algo prático, que vocês podem levar num vidrinho, numa garrafa, para vocês estarem tomando pelo menos 3 xícaras ao longo do dia, como também a gente pode estar utilizando a inulina, ou a gente pode estar utilizando a banana verde. Quando a gente utiliza o pré-biótico, que é justamente a gente poder estar utilizando na forma de chá, ou na forma de inulina, ou na forma de fibra, como psyllium, a gente está favorecendo o crescimento de uma microbiota benéfica. Então, se nós já eliminamos a microbiota, pelo menos diminuímos a microbiota patogênica, e vocês já conseguiram melhorar a alimentação e seguir um pouco dos passos que eu oriento, vocês vão observar que neste momento a gente consegue cultivar uma microbiota, que é uma microbiota benéfica. E só no final que a gente trabalha a parte de probióticos. Probióticos não se usa antes de todo o intestino estar devidamente cuidado. Então, toda essa parte do reset intestinal, isso é importante que vocês tenham essa consciência de que o reset, ele vai ajudar vocês no passo a passo, cada parte da sua digestão, para que você consiga fazer uma boa absorção dos nutrientes e que você consiga colocar essa microbiota para trabalhar a seu favor. Eu gostaria muito de entender, mas a gente vai falar um pouco mais no Zap, quando vocês, à medida que a gente vai orientando ali no dia a dia de vocês, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é justamente, vocês estão recebendo aí um e-book. Nesse e-book, vocês vão receber toda a parte da importância do reset, cada passo a passo que vocês têm que fazer a leitura. Lembre, gente, quando a gente trabalha uma mudança, seja da microbiota, seja uma mudança do estilo de vida, ninguém consegue fazer isso por vocês. Aqui eu vou estar guiando vocês no dia a dia, são 21 dias onde eu vou estar orientando, guiando, mas eu preciso que vocês entendam que, infelizmente, cultivar uma boa microbiota é igual tentar emagrecer sem o total comprometimento daquilo que você está fazendo. A microbiota, eu sempre falo, é uma coisa tão triste, porque o micro-organismo ele tem uma vida de 3 a 6 dias. Então, vocês conseguem entender
que quando a gente propõe uma mudança de toda a função intestinal, vocês precisam estar cientes de que essa microbiota, você cultivar ela, se você estragar essa microbiota, porque na semana seguinte você falou, agora acabou, eu vou comer sanduíche, eu vou comer bobeira, em 3 a 6 dias você acaba com tudo que você construiu. E isso não quer dizer que se você fizer uma dieta de segunda a sexta, um sábado, eu sou contra dia do lixo, não acho que a gente tem direito a dia de lixo. Eu acho que a gente tem direito de comer o que a gente quer no final de semana. Mas a gente pode comer com um pouquinho mais de bom senso. A gente pode olhar o que a gente vai comer com um pouquinho mais de sabedoria. Porque muitas vezes a gente come errado, até porque a gente não sabe como comer certo. Né? Então, quando a gente aprende como se alimentar de forma correta, eu acho que isso aí fica muito mais fácil para a gente poder estar criando bons hábitos. Então, esse comprometimento eu espero de vocês. A minha função com vocês aqui realmente é entregar nessa modulação, que eu falo que é uma modulação mais abrangente, é entregar realmente tudo que eu... Toda a parte... tá ótimo. Toda a parte que eu domino da parte intestinal, eu vou entregar isso para vocês. Embora eu não consiga fazer personalizado, pegar na mão de cada um, mas eu vou estar aqui orientando passo a passo desse reset. Vocês podem ter certeza que se vocês se comprometerem e seguir o que eu estou orientando nesses 21 dias, vocês vão conseguir ter um resultado. Vocês vão receber um plano alimentar. Nesse plano alimentar, a nutricionista traçou um plano alimentar para vocês, mas vocês vão ver que eu fiz algo um pouquinho diferente. Toda vez que eu vou trabalhar uma microbiota, eu sempre peço para que a gente crie um impacto negativo na microbiota negativa. Então, quando eu conversei com ela, ela falou, eu vou montar um plano alimentar aqui com alimentos funcionais, e eu já sou super aprovo, tanto que ela já trabalha comigo há mais de 10 anos, mas eu falei, no primeiro dia vocês vão observar que eu peço vocês para comerem só alimentos crus. No primeiro dia eu quero um choque na microbiota. Eu quero legumes, verduras, que seja ali raladinho, mas eu não quero que vocês comam nada, não quero carne, não quero frango. Primeiro dia vocês vão ver lá, na minha descrição para vocês, que nesse primeiro dia eu quero que vocês acordem, comem uma fatia de mamão, um pedacinho de abacate, e aí depois pode colocar ali uns palmitos, uma cenourinha ralada. Na hora do almoço pode cortar uma abobrinha fininha, dar uma refogada, um choque térmico nela, e depois está comendo essa abobrinha, faz um temperinho. No primeiro dia eu quero que a gente crie um impacto, geralmente, criar um impacto mesmo, a gente dá um choque nesse intestino, para esse intestino se posicionar e essa microbiota falar assim, nossa, mas hoje eu não estou recebendo nada do que eu estou acostumado, eu não estou recebendo aquele pão, eu não estou recebendo aquele suco, eu não estou vendo açúcar. No primeiro dia, eu quero muito que vocês sigam essa dieta que eu falo que é ninguém consegue fazer ela mais de 2 dias, né? Normalmente eu pedia para fazer 3 dias. No dia que eu mesma sentei para fazer, eu falei, 2 dias é o máximo. No terceiro, a gente já está querendo matar alguém. Então, hoje eu falo, 1 dia é o suficiente para que a gente faça esse... A Bia até colocou ali para compartilhar com vocês. Nesse primeiro dia, eu normalmente coloco essa dieta crua para vocês evitarem realmente nada processado, nem pouco processado, nem ultra processado, e nós vamos ter, depois desse primeiro dia, um plano alimentar, que foi feito pela Ayala, e nesse plano alimentar, a Ayala vai mostrar para a gente o que vocês vão comer cada dia. Quando vocês observam no Resetando o Intestino, eu tinha falado para vocês do antiparasitário, eu deixo essa fórmula aí, né, que é com uns manipulados fitoterápicos. Para quem esse manipulado fitoterápico? Aquele paciente que, eu tomei, ano passado eu tomei um antiparasitário.
Então, a gente pode fazer simplesmente esse composto de fitoterápico, que ele vai fazer uma desparasitação muito mais leve. Agora, para aquele paciente que não tomou nenhum antiparasitário, porque tem gente que chega no consultório e fala para mim, a última vez que eu tomei eu era criança. Então, para esse tipo de paciente, eu sempre peço que faça pelo menos 3 dias de albendazol. O plano alimentar da Ayala, eu pedi que ela fizesse um plano alimentar muito simples, já que vocês não vão ter a oportunidade de estar ao lado dela, para que ela entenda quais são os hábitos que vocês têm. Então, eu pedi a ela, Ayala, vamos trabalhar com alimentos funcionais, com aquele alimento que, por mais que vocês não estejam diante da nutricionista, eu quero que vocês consigam buscar a maior proximidade do que ela colocou para vocês. Durante os 21 dias, gente, por favor, vamos tentar não colocar carne vermelha. Vamos optar por frango, vamos optar por peixe, vamos tentar tirar a carne vermelha nesses 21 dias. Nós tivemos uma conversa também sobre a questão do leite. Alguns pacientes gostam muito do leite. Se vocês forem colocar o leite nesse processo de 21 dias, que seja o leite desnatado, eu peço que não utilize o leite integral. Graziela, mas eu não tenho intolerância. O leite, independente de você ter ou não intolerância, o leite é um componente alergênico. Hoje em dia, nós não temos mais um leite saudável, infelizmente. Então, se a intenção aqui é promover saúde através do intestino, vocês podem ter certeza que a primeira coisa que eu peço que vocês tirem é o glúten e o leite. Isso você vai tirar sempre? Não. Aqui o que eu estou te ensinando é resetar o intestino. Então, eu estou tirando, eu vou te dar saúde intestinal, e aí sim, depois que você tiver com a saúde intestinal, você vai colocar um pão, você vai colocar uma pizza, mas você já sabe o que é um intestino saudável e você vai ter essa consciência alimentar. Você vai saber que você não vai poder comer um pedaço de pizza todo dia, nem um salgadinho. Então, você vai começar a ter essa consciência mesmo do que você pode ou não. Além, é claro, desse plano alimentar, vocês vão receber também a sucoterapia. A sucoterapia, a gente tem várias formas de aplicar a sucoterapia. Normalmente, a gente pode aplicar a sucoterapia aí para vocês durante 1 ou 2 dias, fazendo só sucos mesmo e alimentos crus, mas isso não seria compatível com todo mundo, então eu coloquei alguns tipos de sucos, e esses sucos que a gente colocou, eles têm uma condição mais de trabalhar a parte do fígado, a gente está trabalhando ali uma hepatotoxicidade, então eu trabalho como se eu estivesse buscando limpar esse fígado, para que esse fígado comece a trabalhar ali juntamente com o intestino e a gente consiga promover uma melhor digestão e automaticamente a gente faça uma melhor quebra de gordura e diminua a agressão que a gente acaba causando nesse intestino por um fígado que não trabalha direito. Lembrando que o intestino inflamado, nós temos lá no intestino inflamado, por isso que eu fiz questão de vir falando com vocês os 45 dias. Durante 5 semanas a gente veio falando ali sobre a saúde intestinal. Porque hoje eu acredito que vocês já têm uma noção de que um intestino inflamado, ele produz o aumento da resistência insulínica. Então, ele acaba comprometendo a saúde hepática. Então, não tem como eu tratar um intestino se eu não tratar um fígado, porque os dois estão ali, normalmente, paciente que tem desbiose, ele tem resistência insulínica e ele acaba tendo também um pouquinho de esteatose. Então, o corpo da gente não é separado. O nosso intestino é o centro de tudo. E acredite, se você seguir o que eu estou falando nesse protocolo, vocês vão conseguir ter uma mudança muito grande na saúde de vocês. O que eu falo com vocês, eu vou iniciar de novo o reset junto com vocês. Então, eu estou começando o reset amanhã com vocês. Eu já estava fazendo o meu reset, eu dei uma parada, falei, não, eu vou começar junto com eles, justamente para que a gente vá trocando figurinha ao longo dos 21 dias.
modular o intestino, eu sempre falo que para quem tem o hábito, para quem trabalha fora, para quem tem o hábito de comer qualquer coisa, de comer errado, não é fácil. Não é fácil mesmo, porque é muito mais fácil passar ali, comer um salgado, comer uma lasanha, colocar uma lasanha no forno, mas existem algumas táticas que a gente pode fazer, estratégias mesmo, que é fazer uma lasanha de abobrinha, você pode utilizar o frango desfiado e fazer isso com uma cúrcuma. Então, nós temos algumas estratégias que não são ruins e que isso melhora a nossa saúde automaticamente. Quando você tem um intestino saudável, gente, a compulsão alimentar vai embora, vocês dormem melhor. Vocês vão ver que lá no final do e-book, quando vocês forem ler o e-book, eu dou eu explico para vocês alguns suplementos, né? Eu falo, não chega a ser medicação, para melhorar o sono. Eu peço que vocês utilizem, ou compre na farmácia melatonina, que é o Melatonum, que eu oriento, ou se você tem aquele sono picado, que vocês começam a dormir e acordam no meio da noite, manda manipular o que eu oriento para vocês ali, que tem teanina, tem taurina, tem glicina, que causam relaxamento cerebral. E por que que eu falo que é importante que vocês durmam? Porque nós temos os dois hormônios no nosso corpo, que é o cortisol e a melatonina, eles têm que andar em equilíbrio. Se por algum acaso você não dorme direito, você não dá o pico da melatonina por volta de 2 da manhã, não tem como durante o dia você não ter uma alteração no seu cortisol. Você vai estar cansado, você vai estar estressado, a sua suprarrenal vai trabalhar mais, então você vai aumentar o cortisol. Cortisol alto é desbiose. Cortisol alto é resistência insulínica, cortisol alto é compulsão alimentar. Então, quando a gente busca trabalhar o intestino, é o que eu falei durante todas as lives. Ninguém aqui está prometendo vocês emagrecimento, eu não estou prometendo a vocês que vocês vão... eu sou ansioso desde que nasci, você fez o reset e vai ficar sem ansiedade, mas eu posso garantir a vocês que 21 dias de reset você vai ter saúde intestinal. E que hoje não sou mais nem eu, hoje em dia é uma comissão de estudos, né? São vários estudos, vários artigos, a gente já sabe hoje que o intestino, ele está como o nosso segundo cérebro, mas eu realmente acredito que o intestino aí vai tomar a posição do órgão principal no nosso corpo, né? O intestino, ele tem ligação com todos os órgãos, desde a parte do sistema nervoso central, coração, músculo. Então, o intestino, a parte da questão hormonal, então, hoje nós temos essa... Está tudo muito... É um terreno ainda muito pouco explorado, mas acredite, você ter um intestino saudável, você melhora a sua vida como um todo. Pacientes que às vezes têm enxaqueca, e isso eu tive até uma paciente de São Paulo, ela tinha uma enxaqueca absurda, ela veio para mim, para eu modular o intestino por causa de uma endometriose, e que ela tinha junto com a endometriose uma retocolite ulcerativa, e depois que nós modulamos o intestino, a enxaqueca melhorou. As dores que ela tinha pela endometriose melhoraram, só que é aquilo que não é uma medicina curativa, tá? Nós estamos aqui hoje dando o primeiro passo para vocês do que é uma medicina integrativa. Integrativa é igual a preventiva. Medicina preventiva, integrativa é a medicina que depende de vocês. O que a gente faz é orientar o que é bom, é ensinar os bons suplementos. Tem paciente que vai me mandar, eu tenho certeza, já estou tomando ômega. O ômega, se você não é um paciente que faz reset intestinal, o ômega, ele só deve ser iniciado na segunda semana, que é quando o seu intestino está preparado para aumentar a fosfatase alcalina, e aí diminuir a presença de um Escherichia coli. Então, se toma ômega, porque muitas vezes toma ômega por causa do colesterol. Mas aqui nós estamos falando de intestino. Então, se nós estamos falando de intestino, nós vamos usar os suplementos que ajudam o nosso intestino. Um outro suplemento que vocês vão ler também é sobre a glutamina. A glutamina é um tipo de suplemento que eu amo, lembrando que a glutamina é um suplemento que ela trabalha mais intestino delgado,
ela não trabalha intestino grosso, e é no intestino delgado que a gente absorve os nossos nutrientes, as nossas vitaminas e minerais. Então, lá eu também quero um atendimento todo exclusivo para a gente fazer esse intestino delgado trabalhar bem. Já a inulina, a banana verde, o butirato, que são outros suplementos, tanto de pré quanto pós-biótico, que vocês vão ver durante, né, esses 21 dias, eles já trabalham o cólon, então nós temos suplementos que trabalham o delgado, nós temos suplementos que trabalham o cólon. Tudo eu sei que é muita informação, vocês não se preocupem, nós vamos estar diariamente falando de cada um, mas vocês têm que entender que o cólon, o intestino delgado, o estômago, o mastigar, a raspagem da língua, o dormir bem, esse conjunto é que promove uma saúde intestinal e acaba levando uma saúde sistêmica boa aí para vocês. Eu realmente espero que vocês gostem muito do Reset. Esse Reset foi desenhado, são praticamente 10 anos que eu assim, me inclino em cima da saúde intestinal. A microbiota, para mim, é algo que eu ainda tenho muito a descobrir, mas é fascinante o mundo da microbiota. Eu acho que a gente tem micro-organismos no intestino que a gente nem imagina. Vocês, às vezes, leem uma reportagem, saiu uma reportagem aí falando sobre Fusomonas intestine, que ela está presente no intestino dos pacientes que aumentam peso. E eu falei, meu Deus, aí fica todo muito desesperado. Como matar essa Fusiomonas? Na verdade, a desbiose elimina a Fusiomona, assim como elimina também outros Enterobacter cloacae, outros micro-organismos que favorecem aquela compulsão alimentar. Mas eu sempre gosto de dizer que se você tem um intestino bem modulado, você acaba produzindo os neurotransmissores como dopamina. E aí, aquele cérebro compulsivo, que muitas vezes você está comendo ali, você quer parar de comer, mas você fala, eu não aguento, eu preciso comer pelo menos mais um pedaço. Mesmo que depois te dê aquele arrependimento, isso não é culpa de vocês. Isso é aquele intestino, muitas vezes ali mais fragilizado, inflamado, que não está dando conta de produzir a dopamina, e as centrais de controle no cérebro, elas acabam não permitindo que você pare de comer. Então, quando a gente tem um intestino, até a compulsão diminui muito. O intestino saudável diminui compulsão. E isso eu posso falar com vocês, porque isso acontece. Eu trato meu intestino há cerca de 10 anos, eu perdi 20 quilos, né? Então, eu era uma pessoa que amava comer doce, amava comer pizza, hambúrguer, eu era de plantão. Eu estou vendo ali a Marcela, tudo bom? Então, assim, a gente trabalha em plantão, né, Marcela? E acaba que quem é de plantão, realmente nós sabemos que plantão faz isso com a gente acaba comendo errado. Eu não vou te falar que eu sou aquela pessoa que não come um pedaço de pizza, porque eu acho que isso não seria... A gente tem que viver, mas hoje eu tenho uma educação, uma disciplina alimentar muito grande, então eu acabo me permitindo comer em alguns momentos, em outros não, e eu sempre tenho aquele cuidado de saber como eu vou nutrir durante a semana uma microbiota saudável, para que no final de semana eu mate ali pelo menos uns 2 milhões comendo uma besteira, e depois a gente volta e melhora, repovoa essa microbiota. Eu não sou muito a favor de probióticos, primeiro porque eu acho que probióticos eles são muito caros. Os probióticos que vendem em farmácia, eu deixei alguns para vocês, Prolive, Biota 25, nós temos o Simforte da Central Nutrition, nem me lembro mais se é da Central ou se é da Vitafor, mas nós temos alguns probióticos. Eu já acredito que a gente possa sim usar o probiótico, mas é muito mais importante o pré-biótico. É muito mais importante você nutrir e fazer crescer o que é bom do que você chegar ali e povoar 25 milhões, bilhões de probióticos num terreno que tem 300 trilhões. Então, acaba que é uma conta que, na minha cabeça, essa conta não fecha. A não ser que a gente esteja trabalhando com alguma doença ali, e aí a gente acabe utilizando esse probiótico. Fora isso, eu acredito que se a gente segue o caminho do comer saudável, do nutrir a microbiota saudável,
muitas vezes o dinheiro com o probiótico não se torna necessário fazer esse gasto. E aí, no final, gente, para concluir, quando a gente está trabalhando uma microbiota, quando a gente está trabalhando uma permeabilidade intestinal, existem alguns suplementos que a gente precisa fechar essa barreira intestinal. Se eu fosse colocar para vocês cada suplemento, talvez fosse ficar muito difícil para vocês adquirirem. Então, ao final, na terceira semana, eu deixo um fechamento da permeabilidade, que é como se a gente estivesse lacrando o intestino. A gente começa trabalhando a microbiota, a gente começa orientando e melhorando o crescimento desses micro-organismos saudáveis, e depois eu começo como se eu estivesse cimentando a barreira intestinal permeável. Aí eu deixei para vocês aí uma coisa chamada guardiã. O guardiã é um tipo de suplemento que ele tem uma composição com glutamina, ele tem a composição com a vitamina C, com a vitamina D, com zinco, que são todos os suplementos responsáveis pelo fechamento da permeabilidade. Não é um suplemento barato, mas para aquelas pessoas que conseguirem adquirir o guardiã, é um suplemento que eu costumo utilizar no final de uma modulação. E é muito importante, porque eu acredito que se a gente está investindo na saúde, a gente tem que tratar essa microbiota e finalizar ela de uma forma adequada, né? Então, esse guardiã eu deixei escrito para vocês aí também, se vocês conseguirem adquirir, tentem ler com antecedência esse e-book, tente ver, se tiver alguma dúvida, posicione a gente, coloque a dúvida, isso aqui como é que eu consigo, porque o interessante é que vocês estejam ali junto comigo e que vocês tenham o material para vocês estarem utilizando. Não adianta eu falar, toma o chá X e esse chá X não está em casa. Então, eu não suporto chá. Você vai ver que tem uma outra opção, tem uma linhaça moída, dourada moída, que ela vai ter as funções dela, tanto ali com a questão de toda a parte anti-inflamatória, para melhorar toda a questão da parte da microbiota também. Então, eu deixo várias opções, mas eu gostaria que vocês tivessem isso, para que a gente começasse a utilizar, e que vocês também fizessem um diário. Então, hoje, nós vamos começar amanhã. Hoje eu queria que vocês pontuassem o que levou vocês a adquirirem um produto do Reset. Por que vocês pararam e falaram, eu vou adquirir o Reset? Qual a queixa que mais te incomoda? O que está acontecendo? Olha, é porque eu sou constipada, eu tenho diarreia, eu estou distendida, meu sono está ruim, eu estou muito cansada. Eu gostaria que vocês pontuassem isso e que, à medida que a gente fosse seguindo esses 21 dias, vocês fossem relatando melhoras, ou sim ou não, para a gente poder entender como esse reset está agindo em cada um de vocês. Tá? Vamos começar amanhã o reset. Vocês vão observar que a primeira coisa que já pode começar hoje é a raspagem da língua. Se não tiver o raspador, a partir de hoje já cria o hábito de escovar a língua. E não é escovar só a superfície, é ir lá atrás mesmo e pegar uns... Ai, que susto que eu levei aqui. Eu já falo, meu Deus, eu não tenho nada para roubar. Quando a gente trabalha esse raspador, eu sempre falo que é raspar a língua lá no final mesmo, tá? Vocês chegarem, lá atrás. E se é com a escova de dente, escovou, respirou, porque a escova de dente dá muita náusea, vai lá nas papilas, lá de trás, e dá uma puxada, porque a gente tem que tirar aquela crosta branca que está em cima da língua. Essa crosta, ela tem que ir embora, a gente tem que eliminar essa microbiota ali. Vamos começar amanhã. Leiam todo esse e-book, shot que eu deixei para vocês, sucoterapia, leiam o planejamento da Yala, possivelmente vocês vão receber um novo planejamento, porque ela falou que ela queria mandar um planejamento mais ajustado com o que eu proponho, que é uma alimentação mais funcional mesmo, mais voltada. Eu não quero nada que seja muito fácil nesses 21 dias, realmente eu quero 21 dias de dedicação, porque são 21 dias que vocês não estão do meu lado, então eu não tenho como estar ali, um a um. Então eu peguei para fazer uma limpeza mesmo. A gente vai fazer uma limpeza, reestruturar, modular esse intestino, e dali para frente vocês vão seguindo
cada um com aquilo que busca. Ah, eu tenho ansiedade, aí sim chega a hora de repor um triptofano, um 5-HTP. Ah, Graziela, eu tenho compulsão alimentar, aí chega a hora da gente pôr os probióticos, que aumenta a dopamina. Ah, Graziela, eu quero emagrecer, aí chega a hora da gente colocar um butirato para aumentar a produção de GLP-1 e PYY. Então, cada paciente, o que eu estou fazendo aqui é o início da caminhada. É limpar o intestino, deixar o intestino saudável, e dessa parte para cima, a gente vai escalando um degrau a cada vez. Gente, assim, eu queria agradecer muito a confiança de vocês, de coração, muito obrigada. Eu espero realmente que vocês consigam se doar, né, a esse projeto do Reset, e vocês podem ter certeza que o Reset intestinal, se vocês se dedicarem, vocês não vão se arrepender de estar fazendo aí esse plantar de saúde do intestino, porque vocês vão colher uma saúde assim, sistêmica muito grande. Vocês vão ter uma melhora em todos os aspectos da vida de vocês. E você, Marcelo, eu vou cobrar mais, porque eu sei que você estava de plantão. Então, eu vou colocar a Bia para ficar de olho em você, para ver se você não está comendo salgadinho no plantão à noite. Porque nós vamos ficar de olho, porque você eu sei que é plantão, o resto eu não sei, aí a gente vai conhecendo aos poucos. Mas muito obrigada a todos vocês, amanhã estaremos juntos, todo dia de manhã nós vamos estar deixando para vocês uma orientação, sintam-se à vontade de perguntar todas as dúvidas, como seguir, está com dúvida de fazer aquilo, eu senti isso, para melhorar aquilo, como a gente faz, que a gente vai orientando da melhor forma possível para a gente começar o nosso trabalho. Tá bom? Eu espero que no encerramento eu tenha excelentes feedbacks e que vocês falam que teve uma melhora muito grande dessa saúde do intestino. Um grande beijo aí. Deixa eu ver, alguém quer falar alguma coisa aí? Ok. Obrigada. Na quinta-feira abre o plantão de dúvidas no WhatsApp. Quinta-feira? Isso. Olha, quinta-feira vai abrir o plantão para as dúvidas no WhatsApp. Aí qualquer coisa vocês podem colocar, mas também qualquer informação a gente vai colocando para vocês por aqui, tá bom? A gente vai sempre no WhatsApp. Oi, Anne, obrigada. A gente vai sempre no WhatsApp, tá colocando todas as informações e a gente vai seguindo, é um dia a dia. Isso aqui não adianta tentar falar tudo num dia só, porque é muita coisa, então a gente vai aos pouquinhos. Por isso que são 21 dias. Pode falar. Tem uma dúvida. Como é que eu abro aqui? Isso é uma beleza. Aqui, ó. Estou clicando em cima aqui. Não, tem que escrever agora a dúvida. Ah, tá. Mas para ela escrever, ela falar que o áudio está aberto. Está aberto? Pode falar. Tá como Roberto Rinaldo, né? Você pode escrever ou você pode falar aí a dúvida. Você pode abrir o seu microfone, pode falar, ou então você pode escrever, se você achar melhor. Tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir seu microfone aqui. Pronto. Abre o seu aí agora. Oi, Aí. abri. Boa noite. Peraí. Doutora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tive na endócrino há Uhum. 1 mês e meio. Eu já comecei o biointestino, já tomei 30 dias, e ela deu uma outra coisa para mim tomar, que eu mandei manipular e comecei a tomar sábado. Eu posso fazer tudo, começar esse começo sem tomar o biointestino de novo? Pode. O biointestino você tomou o quê? Quantos miligramas? Eu tomei de 630 dias. Você vai observar que toda vez que a gente começa um trabalho com biointestino, a gente chega a fazer 1.800 miligramas de biointestino dia. Então, quando a gente trabalha, os primeiros 15 dias a gente trabalha com uma dose alta, até mesmo porque a gente
a função do biointestino, eu não sei se ela trabalhou o biointestino para você, para trabalhar disbiose, ou se ela trabalhou o biointestino com você, mas ali para ela estar trabalhando uma inflamação do intestino, mas sem se preocupar muito com a questão da microbiota. Eu acho que foi desbiose. Disbiose? Ela falou que eu estava com uma desbiose. Tá, então assim, quando a gente trabalha a desbiose, só o biointestino, 600 miligramas noite, ele não consegue, infelizmente, fazer o efeito que ele tem que fazer. A gente acaba tendo que colocar uma dose um pouco maior e a gente tem que trabalhar esse biointestino juntamente com a enzima digestiva, entender se esse estômago está ali com a acidez adequada, porque o biointestino ele é um extrato de gengirol. Então a função dele ali é agir na parede da microbiota patogênica. Só que 600 miligramas, você tomando à noite, parte desse biointestino ele se perde. Tanto que você pode observar que quando você toma, às vezes você sente um gosto do gengirol na boca. Horrível. Pois é, porque parte dele se abre, por mais que a gente coloque em cápsula gastroresistente, parte dele se abre no estômago. Então, a gente acaba não absorvendo a quantidade adequada do biointestino. Mas excelente, você vai tomar o biointestino, só que aí você vai ver que a gente vai mudar um pouquinho a sua sequência de tomada, entendeu? Aí eu tomo novamente, então? Você vai tomar o biointestino novamente. Tá. Você vai fazer a desparasitação, você vai fazer a enzima digestiva, e aí sim você vai iniciar o biointestino. Mas eu estou tomando também alguma coisa que eu mandei manipular. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o que é, doutora. Que aí eu já te falo. Porque aí eu... Deixa eu ver aqui. Estou tentando encaixar, mas se o cabelo não ficar feio, seria muito grande, gente. Você viu aqui, né, Carla, sofrendo. O negócio está caindo aqui da cabeça. Ah, eu tenho a receita aqui, mas vamos ver se eu acho. Não estou achando. Ah, eu não estou achando, doutora. Eu sei que ela falou que depois dos 30 dias era para mim tomar esse... Não sei se é probiótico. Normalmente, depois dos 30 dias, gosta-se de iniciar o probiótico mesmo. Uhum. Qualquer coisa, depois você pode até mandar para a gente. Eu vou tirar uma fotinho do... Viu? Aí você pode mandar para o plantão que a gente dá uma olhada para você. Mas então se for probiótico, você não vai tomar agora, tá? E a sequência então, você vai parar, porque o probiótico você vai usar em um outro momento. Aí eu volto para o biointestino. Aí você vai voltar para o biointestino. Tá. Uhum. Mas aí eu posso fazer a desparasitação normal? Normal. Pode fazer a desparasitação normal e a gente vai começar a trabalhar esse estômago aí. Tá bom. Tá bom? Uhum, tá bom. Obrigada. De nada, meu amor. Gente, olha, eu vou finalizar por aqui. Amanhã a gente começa, amanhã estaremos juntos. E vamos começar esse reset aí, vamos ver como é que vocês vão ficar. Daqui 21 dias eu quero o feedback de vocês aí, para saber como é que vocês vão se adaptar ao reset intestinal, se vocês vão conseguir entender a importância de estar se alimentando bem, a importância de um intestino saudável. Viu? Um grande beijo a vocês, podem ter certeza que vocês não vão se arrepender de ter investido na saúde de vocês. A saúde intestinal realmente é a base, é o alicerce de uma saúde sistêmica, você pode ter certeza. Isso aí, quem tem um intestino saudável, consegue ter um corpo saudável. Vou encontrar vocês durante esses dias. Um grande beijo, qualquer coisa vão deixando as dúvidas, que a gente vai sanando essas dúvidas aí à medida do possível, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e amanhã começamos. Até lá. Tchau, gente. Um beijo.